Eu tô aqui porque a minha filha, ela tá estudando lógica. Ela tá lendo Sócrates. Ela tá conhecendo Platão. E eu nunca fui apresentado a eles na escola. Eu concluí 3 faculdades, eu tenho 3 diplomas. E ninguém me apresentou Sócrates, ninguém me apresentou Platão. O que está acontecendo com a sociedade brasileira? Eu entendo que muita coisa não pode ser dita mais. Infelizmente, a gente tem medo de dizer. Mas eu ainda confio na justiça. E em relação à nossa condenação, eu penso muito que a minha filha, ela passou 2 horas prestando depoimento na confiança da justiça desse país. Eu gostaria muito que tudo isso não acabasse na frustração dela. Eu gostaria muito que a minha filha pudesse viver no Brasil com os avós, com os tios, com os irmãos, com os seus futuros filhos ou as suas futuras irmãs da congregação que ela tenha direito a escolher. Porque as minhas filhas sonham em ser irmãs e serem religiosas, sim. Eu tenho uma tia freira, eu tenho um primo padre, eu tenho um primo missionário. E as minhas filhas têm o direito de sonhar com a nossa religião, porque a gente vive a nossa religião. Eu não gostaria que o nosso país passasse de laico para ateu. Mas eu me limito a parar por aqui. Porque, como eu disse, muitas coisas a gente não pode dizer. Mas eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui, a cada pessoa que dedica o seu trabalho, que dedica a sua vida, que assim como eu, escolheu amar seus filhos e, na medida do que for possível, Excelência, deputado Nicolas Ferreira, nos ajude, que a liberdade educacional não seja sufocada e que os filhos dos brasileiros tenham o direito de ser educado e que a gente não precise dizer que o Brasil criminaliza a educação. Muito obrigada. No final de 2021, eu estava grávida daquela bebezinha que está sentada ali de vestidinho verde. E eu tive uma ameaça de aborto, eu tive uma gravidez, uma gestação de risco. Depois eu passei por uma cesárea de emergência, porque ela estava com arritmia cardíaca. E ela nasceu, eu tive problema com a amamentação. Então, assim, foi um caos. E quando finalmente, sabe, a mãe dá aquela respirada, ainda no puerpério, eu recebi uma decisão judicial fixando R$1.000 de multa diária pela educação do meu filho. E se caso, essa era a segunda decisão judicial já que eu enfrentava, e se caso eu teimasse em não obedecer aquela decisão judicial mais uma vez, o juiz me advertiu de acolhimento do meu filho em uma instituição acolhedora para crianças que estão em situação de risco. Essa decisão foi a primeira decisão do país advertindo de acolhimento, da possibilidade de acolhimento. E o que aconteceu naquele momento, assim,
depois de quase ter perdido uma bebê, enfrentando ainda o puerpério, no momento mais frágil que uma mulher possa ter, em que a gente às vezes nem responde por si mesmo, né? Tá com os hormônios todos alterados. O judiciário achou que acolher uma criança que ele nunca viu, porque eu pedi que meu filho fosse ouvido por psicólogo social, por assistente social forense, pedi que fosse visitada a minha casa, nada disso foi feito. Meu filho nunca foi visto, ele não foi ouvido, ele é um número. Ele é um CPF que existe, ele é um caso a mais que o judiciário precisa resolver. Mesmo ele nunca tendo sido visto, o judiciário entendeu que o meio mais adequado, o melhor interesse dele seria preservado se ele fosse acolhido. E meio aquele susto, aquele misto de emoção, porque dá um desespero, dá um ódio, dá uma raiva, dá uma indignação, dá medo. Eu moro em uma cidade no interior do estado de Santa Catarina, que tem 5.000 habitantes. Quem sou eu para lutar contra o judiciário? E no meio de todo aquele medo que a gente tinha, o Ministério Público pediu o acolhimento do meu filho. Ele não tinha pedido até então, mas ele pediu, ele olhou e pensou, nossa, que decisão legal desse juiz, eu vou pedir o acolhimento dessa criança. E naquele momento eu lembro que nós começamos a elencar quem eram as pessoas conhecidas que trabalhavam na casa de acolhimento da comarca, para que eu pudesse saber a quem pedir informações do meu filho quando ele fosse acolhido. Porque a qualquer momento ele poderiam chegar pessoas na minha casa e acolher o meu filho. Vocês têm noção de como isso é desolador? Foi a criança que eu gerei, que eu pari. Era meu filho até então, mas o Estado achou que ele sabia melhor sobre uma criança que ele não sabia nada, só o nome. O juiz que aplicou a multa e advertiu do acolhimento chegou a dizer que era de pouca relevância se a educação que meu filho recebia era de excelente qualidade. Nunca foi sobre educação, porque para ele tudo o que importava era uma matrícula escolar e desconsiderou totalmente o melhor interesse da criança, que nunca foi vista, nem ouvida, nem percebida. Na época da aplicação da multa, a minha renda familiar, se fosse analisar em menos de uma semana, ela extrapolaria a minha renda familiar mensal. Mas isso também, como que isso é preservar o melhor interesse de uma criança, colocando seus pais na miserabilidade? A multa ainda não foi executada, mas uma hora ela vai, e pensar nesta multa nos deixa assim, eu não posso sonhar, eu não posso construir nada para os meus filhos, porque a qualquer momento o Estado pode tomar, e mesmo que eu não tenha nada, ele pode bloquear meu CPF, minha CNH, ele pode bloquear tudo. E sabe o pior de tudo isso? É que hoje eu vim aqui falar de uma multa que beira no momento 150 mil reais, é algo irrelevante, é quase insensível já. Porque nós temos enfrentado casos muito piores, nós temos uma multa de mais de R$1 milhão, nós temos o caso da Moara, nós temos um caso de detenção, de pena de prisão. O absurdo contra as famílias educadoras está escalando de um modo acelerado e descontrolado. E a saída de muitas delas tem sido fugir do país. E eu não consigo achar normal que, para fazer aquilo que é um direito natural, que quando meu filho nasce, eu tenho esse direito e ele também tem o direito de ser educado por mim. Eu preciso fugir do meu país, eu preciso deixar para trás a minha história, a minha família, os meus pais, os meus amigos, todos aqueles que nos circundam, e fugir do país para poder educar um filho. Educar um filho, sabe? A palavra por si só, essa frase, já diz tudo, eu não precisaria ter que explicar. Sábado, agora, daqui 4 dias, é aquela menina ali, completará 4 anos de idade. Eu tenho até sexta para ser mãe dela integralmente. A partir de sábado, o Estado dirá que agora é ele que tem direito sobre ela. E sabe, foi falado sobre medo aqui. Eu pensei muito antes de dar essa informação. Porque vindo aqui falando publicamente que ela vai fará 4 anos agora, me coloca outra vez em foco. Me coloca outra vez na possibilidade de sofrer mais um processo judicial, de mais uma vez enfrentar promotor de justiça, conselho tutelar, juiz, de mais uma vez ter multa, de mais uma vez ameaça de acolhimento, quem sabe acolhimento, a gente nunca sabe.
Quem sabe prisão também, porque do jeito que andam, né? Eu moro... E o mais incrível disso é que, assim, eu serei considerada incapaz de dar aula para ela, de educar ela integralmente. Eu sou considerada incapaz de dar aula para o meu filho, que hoje já tem 16 anos. Mas em um concurso público ou em uma chamada pública de qualquer município ou do estado, eu sou considerada apta pelo estado a dar aula para 20, 30 crianças desconhecidas. Mas para os meus filhos, que eu gerei, eu pari, eu amamentei, ensinei a andar, ensinei a falar, ensinei tudo o que sabem, eu sou incapaz. Eu tenho uma outra filha de 1 ano e meio em casa. E ela adora fazer as atividades dela, que ela faz na aputila. E para ela eu também deixarei daqui a 1 ano e meio de ser capaz. Eu estou gestante, semana que vem eu completo 9 meses de gestação. E essa criança já nasce com a sua sentença de morte, porque daqui a 4 anos, a mãe dessa criança aqui deixará de ser capaz de educar essa criança. E eu não consigo me conformar com essa total inversão de valores, a ponto de sermos punidos por educar. Em qualquer escola que a gente vá, a gente encontra os gestores dizendo que o maior problema que a escola enfrenta, os alunos mais problemáticos, são aqueles que a família é negligente, aqueles que a família não se importa, que a família não educa, que a família não faz sua parte. E quando nós decidimos abraçar isso integralmente, então nós somos criminosos, nós somos processados, perseguidos, humilhados. E eu sei que essa pode parecer a minha história. É a minha história, mas é a história de outras centenas de famílias. Eu cansei de ouvir mães que vieram até mim falar no puerpério também. Não que só no puerpério importa, porque importa em qualquer momento, mas várias no puerpério também. Eu senti a mesma dor que elas sentiram. Contando que o Conselho Tutelar foi lá e ameaçou, dizendo que seu filho seria acolhido se ela permanecesse em educação domiciliar. São centenas, não são 1, 2, 3, aqui nós estamos em 3 famílias. São centenas denunciadas, humilhadas. E eu queria finalizar dizendo que nós, famílias educadoras, não temos culpa de ainda não ter sido aprovada uma lei. E que nós não podemos esperar, porque cada dia perdido é precioso e nós precisamos da liberdade já. Muito obrigada. Meu nome é Adalto José Denardi, sou esposo da Ieda, pai da Alicia e da Lorena, e venho aqui hoje não apenas como cidadão, mas como um pai de família. Em 2022, eu e minha esposa fomos chamados pelo Ministério Público de Jales para prestar esclarecimentos sobre a educação de nossas filhas em casa. Desde o início, colaboramos com as autoridades e apresentamos todas as informações solicitadas, demonstrando que nossas filhas recebiam, sim, o acompanhamento educacional e que jamais houve negligência na educação que oferecemos a elas. Fomos avaliados por psicólogos, assistente social, apresentamos laudos da psicopedagoga que nos acompanha, anexamos provas por amostragem dos estudos de matemática, português, ciências, história, geografia, artes, linguagem, educação física e catequese. Apresentamos também as declarações dos cursos extras de inglês do Kumon, que abro parênteses aqui, deixo bem claro para vocês. Moro numa cidade de 50 mil habitantes, onde a minha filha, com 15 anos de idade, eu emociono, 15 anos de idade, em 28 anos de Kumon, ela foi a primeira da minha cidade em receber uma premiação, a primeira premiação em 28 anos de Kumon em Jales. Isso é o nível homeschooling.
e anexamos provas através de fotos de muitas participações de passeios e encontros com as crianças com as quais nossas filhas têm amizade. No processo civil, o juiz declarou nas alegações finais da sua sentença que não existe abandono intelectual por nossa parte. Mesmo assim, em 2024, fomos intimados a comparecer à Delegacia de Polícia de Jales. Um novo processo havia sido aberto contra nós, desta vez na vara criminal. Processo este que trazia todos os documentos constantes no processo civil, portanto, todas as provas que foram anexadas à nossa defesa no processo civil migraram para o processo criminal. Ainda assim, incluímos novas provas com registros de novos laudos, novas amostragens de atividades realizadas, novos fatos comprovando a socialização, novas declarações que comprovam que as meninas continuavam tendo aulas extras, as quais proporcionam a elas o contato expresso com crianças de outras idades, outros gêneros, outras raças, outras religiões, outras classes sociais e outras etnias. No dia 26 de fevereiro deste ano, participamos presencialmente de uma audiência judicial na 2ª Vara Criminal da nossa cidade de Jales, em cumprimento à ordem de um juiz, Júnior da Luz Miranda. Esse juiz, em um processo que ultrapassava mais de 5.000 páginas, das quais mais de 3.000 delas são exclusivamente provas de que minhas filhas recebem educação regular, conforme prevê a BNCC. Durante todo esse período, buscamos demonstrar que nossa motivação sempre foi oferecer a nossas filhas uma educação baseada na BNCC e em nossos valores familiares, morais e religiosos, sem qualquer intenção de privá-las do seu desenvolvimento intelectual e social. Apresentamos 6 testemunhas no caso, sendo uma delas um conselheiro tutelar. Aqui eu peço a atenção de vocês. Um conselheiro tutelar, o qual declarou ao juiz e ao promotor que gostaria que todas as famílias fossem como a nossa, que nunca conheceu uma família tão dedicada com os filhos como eu e a Ieda. Ao final da audiência, o promotor nos chamou e nos absolveu olhando em nossos olhos que não havia crime naquele momento. Dias depois, o promotor substituto assumiu o caso e reafirmou, agora oficialmente no processo, que orientava a nossa absolvição, pois não existia qualquer indício de abandono intelectual por nossa parte. Apesar de tudo isso, posteriormente recebemos uma condenação por abandono intelectual, 50 dias de prisão. Pergunto a vocês, quem vai ficar com nossas filhas, nós indo para a cadeia com 50 dias de prisão? É uma coisa inacreditável o que acontece nesse país. Condenando pais que se dedicam, que se esforçam, que fazem de tudo para que as filhas sejam o melhor para o Brasil e para elas mesmas. Apesar a decisão, esta que nos limitamos a expor nossa opinião, pois entramos com o recurso e aguardamos a revisão do TJSP. Respeitamos as instituições e o Estado democrático de direito, mas entendemos que essa decisão levanta um debate profundo sobre os limites da liberdade das famílias na educação de seus filhos. Hoje, especialmente, fazemos questão de deixar nossos afazeres, nos deslocamos até aqui
e gostaríamos de voltar para a nossa casa com uma resposta desse Congresso, que nos representam para a pergunta que não deixa mais nós dormirmos em casa. Educar nossos filhos é crime? Eu pergunto a vocês. Sim, foi isso mesmo que vocês entenderam. A nossa condenação diz isso. Educar no Brasil está prestes a se tornar um crime. Temos conhecimento de várias famílias educadoras que já foram embora do país. Não é por causa da guerra. Elas estão indo embora porque educar no Brasil está se tornando crime. Olha que absurdo. Ter filhos inteligentes é uma ameaça para a sociedade. Minha esposa deixou sua carreira profissional. Eu me desdobrei, trabalhei dobrado. Desde então, minha esposa buscou especialização e se formou em matemática e pedagogia, e nada disso serve para o juizado. Na condição de pai, eu venho a esta casa hoje pedir aos deputados que representam o clamor das famílias, nos ajudem a oferecer liberdade educacional às nossas crianças brasileiras. O único pedido que o STF fez em 2018 foi: não temos um regulamento. Eles não disseram que não podia. Eles não disseram que é inconstitucional. O STF só disse: não temos um regulamento. E eu peço aqui a todos que acompanham esse plenário que se dediquem e apoiem a nossa causa, porque não podemos ser criminalizados por educarem nossos filhos e darem para eles o melhor. Passa a palavra para a Ieda para as considerações finais. Obrigado. Relatos como esses, né, que a gente ouviu aqui, mexem com o nosso coração, né? Porque, no fim das contas, a gente acaba que essa audiência, a vida dessas pessoas continua, né? E só eles sabem, né, ali na sua família, na sua casa, o que eles enfrentam, né? Essas pessoas estão vivendo aqui sob constante medo, né? E não é medo por pegar algo de errado que eles fizeram, não é medo porque eles cometeram um crime, né, e serão penalizados por isso. É medo por educar seus filhos. Assim, eu confesso que quando a gente olha para casos como esse, a gente percebe que realmente, né, eleições é só uma fagulha do que precisa mudar no nosso país, né? É só uma fagulha. O que eu vejo aqui é, primeiro, como bacharel, né, em Direito, eu percebo que como está a educação daqueles que julgam, né? Como está a educação daqueles que julgam, né? Pessoas que tiram o seu tempo para poder perseguir, né, famílias que estão educando, né, os seus filhos, que aplicam multas, né, muitas das vezes até mesmo milionárias, em pais e mães que são pessoas simples, pessoas trabalhadoras. Ou seja, as pessoas estão sendo penalizadas pela capacidade de educação que ela tem e pela falta de educação que os outros têm. Porque como que um país dá certo perseguindo gênios, né? Como que o país dá certo perseguindo crianças que querem estudar latim, que querem ser algo diferente do que está tendo? Quando a gente fala a respeito de Brasil do futuro, isso passa, obviamente, pela família, horas. Isso não passa por, sabe, uma mera questão de um projeto, não. A gente está tendo que fazer isso para poder regulamentar. Mas uma coisa que é óbvia: quem melhor para conhecer o seu filho e educar o seu filho do que o pai e a mãe? Quem o conhece mais? Quem sabe dar realmente aquilo que ele precisa é um outro desconhecido. Você pega seu filho e coloca na mão de um desconhecido. Isso é a melhor forma. E mesmo que outros optem a fazer isso, você não tem escolha de fazer algo diferente. Então, assim, eu vou até pedir o telefone aqui para o meu assessor da senadora Dorinha, né, que é relatora do projeto. Não foi colhido requerimento de urgência para esse projeto, mas eu vou até, finalizando aqui, vou ligar para ela.
vou me colocar à disposição, mesmo não sendo, né, senador, para poder ir atrás, para a gente fazer carômetro, quem assinou, quem não assinou, porque é a primeira etapa, né? A primeira etapa é colher as assinaturas. Depois, obviamente, tem a etapa que é ainda mais difícil, que fica à mercê do presidente, né, do Congresso de pautar ou não isso. Eu não sei se vai ser esse mês, não sei se vai ser mês que vem, eu não sei se vai ser no ano que vem. Eu estou para te falar que eu não sei, enfim, nem se vai ser ainda na próxima legislatura, mas um fato é, vence quem não desiste. E eu gostei muito quando vocês disseram, o homeschooling é imparável. O homeschooling é imparável. O homeschooling é imparável. Então, aqui nessas casas, né, e nessas comissões aqui, tem tantas audiências públicas para destruição, para maquinação, sabe, do mal do nosso país. Você pode perceber que nós passamos aqui horas dentro aqui desse plenário com crianças, né, enfim, em paz, com um clima agradável, sem nenhum tipo de xingamento, sem nenhum tipo de hostilidade, de forma compreensiva, né, de forma acolhedora, de forma técnica, que é o que muitas vezes não, 90% das vezes falta aqui, que é realmente fazer audiência para poder ouvir as pessoas, ver um encaminhamento, mas eu quero fazer um último e final compromisso aqui com cada um de vocês. Eu não vou mais fazer nenhum tipo de audiência pública sobre homeschooling. Não vou. Porque vocês já estão cansados disso. Eu vi o Vinícius falando, e sabe o que é? É o sentimento que, das lutas que eu já tive e eu sinto cara, eu não quero mais ter que contar a minha história. Eu não quero mais ter que, sabe, ficar no convencimento. Eu quero ação. Eu quero que isso seja aprovado para que eu tenha paz, para que o seu recurso, você possa economizar, para poder você viajar, sabe, você curtir, você comprar alguma coisa para sua filha e não ter que juntar aquele dinheiro, para se caso o Estado venha, você ter que pagar uma multa, sabe? Chega, sabe, de somente debates e debates e debates e exposição. Eu percebi muito na sua fala, Vinícius, sabe, com o seu coração, de que tipo, cara, eu já cheguei no meu limite, assim, de meios de ação. E meio que muitas vezes eu me sinto aqui. Eu tô pra te falar, ser bem sincero, que praticamente toda a pauta aqui no Brasil tá nesse ponto. Ninguém mais aguenta expor nada. Quantas vezes, né, Mariana? A gente já veio aqui, expôs, falou de outros temas, do caso das pessoas que estão presas justamente, do caso de menores que cometem crimes e não são presos, de casos abusivos do INSS, de questões que estão acontecendo absurdas, né, em nível de crime organizado, sobre pedofilia, sobre abuso sexual. Você chega num ponto e você fala assim, cara, não dá mais. Então, eu lembro que num dia, inclusive, estava tendo uma audiência pública aqui, logo após, quando o Clezão morreu, por exemplo, eu falei, galera, o que eu vou falar para essa mãe? O que eu vou falar para essa filha? Não tenho o que dizer. Eu não tenho mais o que falar. O que eu vou falar para uma esposa, para um filho que teve seu pai preso, sabe, fazendo o seu trabalho? Só que o problema que nós chegamos nesse ponto é de que nós, e eu falo isso aqui, tem aqui Clarissa Tessio, tem aqui Cristonieto, nós parlamentares, infelizmente, e pelo contexto que se surgiu no Brasil, nós também perdemos o nosso meio de ação. Como nós queríamos que quando a gente buscasse as assinaturas para um requerimento de urgência, o presidente pautasse o requerimento de urgência, porque é um requerimento de urgência. Se não fosse de urgência, eu não pegaria a caramba da assinatura de requerimento de urgência. Mas não acontece assim. Acontece que a gente vai, fala, expõe, briga, coleta a assinatura e fica na mão somente de uma pessoa pautar tudo. Então eu quero dar 2 recados aqui para 2 pessoas específicas. Primeiro, para Tereza Leitão, que é do PT e que está segurando essa pauta lá na presidência da Educação. Tereza, eu poderia aqui ficar horas, fazer um vídeo, falar de tudo, do contrário que eu discordo de você. Mas eu acho que o Brasil precisa de convergência. Então eu farei isso chegar até você, mesmo que eu seja opositor do teu partido até o fim da minha vida, mesmo que eu discorde talvez com 95% daquilo que sai da tua boca. Eu não falo isso por mim, eu não falo isso por eleições, eu não falo isso, sabe, por questão ideológica. Eu te peço para que você paute esse projeto. Eu não estou pedindo para você aprovar. Eu estou pedindo para você pautar, para dar o direito das pessoas votarem. Os representantes que são os senadores poderem falar. Se não for aprovado também, paciência. É a vida. É a democracia agora. Eu não tenho dúvidas que no dia
que Davi Alcolumbre pautar isso no Congresso, o homeschooling será aprovado com maioria de votos. É isso que vai acontecer. Será aprovado, será aprovado, será aprovado. Então, assim, isso aqui não acaba agora. Saiba que eu sou pai há 2 anos e eu confesso, vocês que são filhas, né, as crianças que estão aqui, vocês não têm ideia o quanto vocês são amados. Eu falo isso porque eu não sabia o quanto que eu era capaz de amar alguém. Eu não tinha noção. E no meu caso, não é por homeschooling, né, não é por educação domiciliar, mas quantas pessoas já ameaçaram de morte minhas filhas. Quantas pessoas já, enfim, disseram coisas terríveis a respeito das minhas filhas. E então, eu graças a Deus, né, o Senhor me deu a oportunidade de poder estar aqui como deputado. Mas antes de ser deputado, eu sou cristão, né, eu sou pai. Eu quero deixar algo aqui. E eu sei que o que vocês passam, né, é algo difícil, eu não tenho dúvidas, é algo que gera sofrimento, mas nenhum sofrimento nessa terra se compara com Jesus. E por que eu digo isso? Porque quando a gente compara a nossa dor com o outro, talvez a nossa dor vai ficar impossível de suportar. Mas quando a gente compara com aquele que carregou o pecado de toda a humanidade, a nossa dor, ela fica bem lá abaixo. Então não importa se tiver perseguição, não importa se tiver, sabe, morte, não importa se tiver nada disso, sabe por quê? Porque tudo aqui nessa terra, sem exceção, colabora para aqueles que amam a Cristo. Então saiam daqui com isso hoje no coração, de que mesmo que, sabe, venham dores maiores, sabe, que venham coisas piores a seguir, venha desânimo, sabe, venha, sabe, tantos sentimentos no nosso coração, mas saiba que há alguém que não falha, há alguém que não esquece, há alguém que está com os olhos abertos para o Brasil inteiro e inclui todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Saiba que eu vou, assim, mas dedicar com afinco a isso. Contem comigo, contem com a minha vida, contem com a minha voz para poder ajudar vocês, porque isso aqui é muito mais do que uma missão política e de deputado. Isso aqui, eu acredito que é uma missão divina, para que a justiça de Deus possa ser feita aqui nessa terra. Muito obrigado a cada um de vocês, do fundo do meu coração.